Então vamos começar. Boa noite a todos. Temos aqui pelo menos um amigo do Brasil, pelo menos, e que é um aluno do nosso mestrado, o Paulo Nazarém. E para aqueles que não sabem, esta é uma sessão, a última sessão antes das férias de verão, digamos assim, da pausa letiva, do Laboratório de Investigação do Mestrado em Ciência das Religiões, chamado Religiões e Espiritualidades, que tem uma periodicidade mais ou menos mensal e que é desenvolvido pelo mestrado da Ciência das Religiões da Lusófona como um espaço destinado aos alunos, aos investigadores e também aos docentes, que em parceria com o Centro de Investigação da Ciência das Religiões, portanto é um espaço de certa forma informal, em que um orador apresenta uma temática, enfim, de investigação durante 20 minutos, e depois temos um período em que podemos colocar questões, colocar-lhe questões sobre essas temáticas e, portanto, pretende-se que seja um espaço dinâmico. O dia não foi muito bem escolhido porque está a dar um jogo da seleção portuguesa e provavelmente outros que poderiam estar aqui ficaram muito divididos. Normalmente temos aqui presentes mais alunos e investigadores, mas hoje vamos fechar com chave de ouro esta parte antes das férias, porque temos um docente, o professor Rui Lumelino de Freitas, que eu convidei, que prontamente aceitou estar connosco nesta sessão para falar sobre o tema esoterismo ocidental, definições e enquadramento de uma área fundamental. O professor Rui é o nosso docente na área do esoterismo ocidental, do mestrado, e é uma pessoa que tem refletido muito e trabalhado muito sobre estas matérias e, portanto, é um prazer tê-lo connosco aqui, com certeza vai ser muito interessante. Portanto, 20 minutos, o tempo é seu, Rui, força. E obrigado por ter aceitado o Obrigado, convite. muito obrigado, José. Para já quero dar os parabéns a esta atividade. De facto, fazia falta este ciclo de encontros, de reflexão, e de facto é uma coisa que fazia falta na nossa área, e de facto eu penso que é uma coisa que irá dar frutos. E hoje a minha ideia então era fazer uma apresentação desta área de estudos, relacionando com a minha própria experiência nesta área. E eu farei um momento expositivo que será uma espécie de um mote para um diálogo, porque penso que é sempre muito mais interessante o diálogo para ir de encontro, no fundo, às questões e às reflexões de cada um. E vou falar, no fundo, desta temática do esoterismo ocidental. E o esoterismo ocidental entendido enquanto campo de estudos académico. Porque, enfim, todos ouvimos falar do esoterismo. Eu, quando utilizo o termo, geralmente evoca na mente das pessoas os conteúdos que podem encontrar na prateleira do esoterismo da livraria da FNAC, ou enfim, ou de outra qualquer, da prateleira de esoterismo da livraria, ou então das lojas de produtos esotéricos. Portanto, o termo esotérico é um termo que toda a gente ouviu falar e toda a gente tem uma ideia de conteúdos. E geralmente não se tem a noção de que é uma área que tem vindo a ser trabalhada na academia e muito intensamente trabalhada nos últimos 20 anos. É uma área que as tradições referidas, abordadas dentro deste chapéu do esoterismo, são tradições que têm sido cronicamente remetidas para uma posição de marginalidade, desde tempos, ao longo dos séculos, muitas vezes, frequentemente em confronto com as ortodoxias, e na era da razão,
coisas, sei lá, como por exemplo a astrologia ou a alquimia, passaram a ser vistos como expressões residuais, primitivas de uma irracionalidade sombria que as luzes alegavam ter o papel de dissipar em defesa da maturidade do novo ser humano esclarecido. E isso levou a que o esoterismo ocidental ficasse remetido àquilo que o investigador de Exeter, da Universidade de Exeter, Goodrich Clark, designava como uma quarentena epistemológica. É uma quarentena epistemológica que acabou por, muito gradualmente, foi saindo desse desconfinamento, dessa quarentena, a partir do interesse que se começou a estabelecer por áreas como o hermetismo, temas como o hermetismo e o papel do hermetismo, por exemplo, no Renascimento, ou das relações entre a alquimia e a filosofia, mas muito gradualmente, sendo que os primeiros autores, os primeiros investigadores que trouxeram esses temas para a academia, para um estudo sério e científico, eles próprios o fizeram sem as ferramentas e sem os métodos rigorosos que hoje foram desenvolvendo. E hoje é considerado praticamente impossível, inaceitável trabalhar certas áreas ignorando o trabalho intenso científico que foi sendo feito em todo o mundo nos últimos 20 anos. Ok? Voltarei a este tema, esta afirmação que acabei de fazer, voltarei mais à frente, e queria então fazer uma espécie de uma descrição panorâmica, no fundo, da própria história da investigação sobre o esoterismo. Alguns autores falam do esoterismo como um pilar da cultura ocidental, além da fé ortodoxa e da razão. Naturalmente que ao longo da história as temáticas neoplatonismo, hermetismo, o chamado cristianismo gnóstico, muitas vezes são acusados de heresia, ou heresia pela ortodoxia, ou de obscurantismo pela racionalidade. E, portanto, foram expulsas da academia com grande vigor durante o período do protestantismo e mais tarde do iluminismo, e frequentemente estas tradições têm sido percebidas como o outro contra qual, muitas vezes, inicialmente académicos e religiosos foram construindo as suas próprias identidades. O termo esoterismo é utilizado com significados diferentes. Como referi há pouco, há uma utilização popular do termo esoterismo, como um termo genérico para um conjunto difuso de textos dedicados ao paranormal, às ciências ocultas, tradições exóticas, New Age, entre outros. E isso hoje, um investigador desta área, também é inaceitável que utilize o termo com este sentido difuso. Como outras vezes o esoterismo é utilizado com um sentido de conhecimento secreto. Portanto, muitas vezes com um conhecimento secreto acessível aos iniciados. Isto também é algo que não faz sentido, é um sentido do termo que não faz sentido ser utilizado pela academia. Porquê? Porque nós afirmarmos que o esoterismo diz respeito a conhecimentos secretos apenas conhecidos pelos iniciados, significa termos um conhecimento um conhecimento documentado desses conhecimentos. Portanto, do ponto de vista científico,
não podemos utilizar o termo esoterismo com este sentido, de esoterismo sinónimo de conhecimento secreto, conhecimento acessível aos iniciados. Outro sentido que é dado é o sentido do perennialismo. Por exemplo, em que o esoterismo é entendido como um conceito metafísico que traduz uma unidade transcendente das religiões, uma filosofia perene. Mas também este sentido não é um sentido funcional do ponto de vista científico, porque requer uma visão, de certa maneira, apologética, frequentemente apologética, ou de uma visão de adesão, de pertença, ou outra perspectiva religionista pode ser de preconceito, um preconceito formado a partir de uma certa formatação religiosa. Eu recordo-me, quando organizei há uns anos o primeiro congresso lusófono sobre esoterismo ocidental, que teve lugar na Universidade Lusófona, que foi assim um primeiro grande encontro, vários dias, enfim, mais de 70 investigadores que estiveram a trabalhar em várias áreas. Eu lembro num dos encontros que participei, um investigador e amigo, que me é muito querido, ter feito uma afirmação que efetivamente não faz sentido do ponto de vista também universitário, em que ele estava a falar de um determinado esoterista e diz, mas estamos a falar de um verdadeiro esoterista. Ora, esta distinção de verdadeiro esoterista, no sentido esoterista sério, eu percebi o que ele queria dizer, e a ideia até me é simpática, mas do ponto de vista de um investigador universitário, ou seja, do ponto de vista da ciência, não podemos determinar o que é que, por exemplo, digamos, uma Helena Blavatsky ou um Rudolf Steiner sejam esoteristas sérios e um indivíduo que fala, enfim, a partir das revelações que recebeu dos OVNIs, seja um esoterista não sério. Podemos ter as nossas próprias convicções e opiniões e pessoais e as nossas inclinações, naturalmente, e somos livres disso, mas não podemos fazer este juízo enquanto cientistas. Tudo são objetos de investigação e de análise. E, por fim, há uma perspectiva histórica. E é esta perspectiva, essencialmente, não só, esta perspectiva que foi abrindo caminho na academia. A academia acabou por se constituir no estudo do esoterismo uma perspectiva histórica, em que o esoterismo ocidental é utilizado como um conceito que inclui correntes tradicionais relacionadas entre si, especialmente na forma que assumiram inicialmente. Isto nasceu a partir das formas que assumiram desde o Renascimento e depois alargou-se até à Antiguidade Tardia. O termo, a própria palavra esotérico, geralmente é atribuída incorretamente a Aristóteles, embora na realidade o filósofo utilizasse o termo exotérico, por oposição ao cromático de instrução oral. O termo esotérico aparece pela primeira vez no século II, curiosamente numa peça de teatro, numa comédia de Luciano de Samosata, numa sátira que descreve um mercado no qual Hermes e Zeus estão a vender discípulos de Aristóteles, estão a vender filósofos.
discípulos de Aristóteles, e avisam os possíveis compradores que, caso os adquiram, não esqueçam de dar ao primeiro o nome de exotérico e o segundo de esotérico, porque tem que ser visto um do lado de fora e outro do lado de dentro. E, portanto, o termo esotérico tinha este sentido de interior, portanto, o lado de dentro. Mas a primeira vez que o termo esotérico é emprego como sinónimo de realidade secreta será muito próximo desta data, da época do Luciano de Samosata, com o Clemente de Alexandria, onde no seu Stromata ele diz que os discípulos de Aristóteles dizem que alguns dos seus tratados são esotéricos, enquanto outros são comuns e exotéricos. Além disso, aqueles que instituíram os mistérios, sendo filósofos, ocultaram as suas doutrinas em mitos para que não fossem óbvios para todos. Portanto, isto foi Clemente de Alexandria. O significado de esotérico enquanto corpo de conhecimentos secretos, reservados a uma elite, surge com Hipólito de Roma, também no século III, onde Hipólito descreve os discípulos de Pitágoras como fazendo parte de dois grupos distintos, um esotérico e outro exotérico. Bom, na realidade o termo esoterismo enquanto substantivo, portanto, o esoterismo, aparece só no século XIX, empregue pela primeira vez pelo historiador protestante Jacques Matter. O historiador utiliza o substantivo esoterismo para definir gnosticismo. Diz o autor, os teósofos gnósticos do cristianismo teriam adotado um sistema de iniciação espiritual aos mistérios da tradição pitagórica. O termo esoterismo, embora já é utilizado no século XIX por diversos autores, alguns esotéricos, acaba por ser reconhecida como uma palavra pela primeira vez também no século XIX, em 1852, no Dicionnaire Universel de Maurice Lachatre, onde no fundo, quando encontramos pela primeira vez dicionarizado o termo. O termo é utilizado e popularizado, sobretudo a partir das obras de Eliphas Levi, sobre magia, ou do teósofo Alfred Sinnett sobre o budismo esotérico. O próprio, um dos autores que tem trabalhado bastante os métodos para o estudo do esoterismo tem sido o Wouter Hanegraaff, da Universidade de Amsterdão, fundador da Associação Europeia para o Estudo do Esoterismo Ocidental, do qual eu faço parte, e que tem, no fundo, congregado núcleos de estudo e investigadores por todo o mundo, e eu recomendo a todos que se interessam por esta área, no fundo, inscreverem-se nesta associação, porque permite uma circulação de ideias, publicação numa revista internacional e, no fundo, estar a par dos desenvolvimentos e dos estudos desta área, e penso que é algo bastante importante. O Wouter Hanegraaff é o primeiro a discutir, no fundo, a trazer um debate extremamente polémico na sua época sobre o vínculo com tradições esoteristas que um investigador pode eventualmente ter. E dizia, ele inicialmente, o Wouter Hanegraaff era da opinião de que não se poderia ter nenhum vínculo. Um vínculo com o esoterismo, portanto, imaginem eu ser investigador
e ser esoterista, que isso punha em causa, acreditava Walter Anna Graf inicialmente, nos anos 60, que isso poderia pôr em causa a minha idoneidade. Ele discutia que havia uma perspectiva ética onde não se poderia ter qualquer vínculo, e havia uma perspectiva émica onde as pessoas tinham um vínculo e, portanto, ele acreditava que, de alguma forma, a sua objetividade estava posta em causa. Isto foi um debate extremamente polémico, e foi temperado por um outro autor, um outro autor americano, que acreditava que, exatamente ao contrário, que deveria haver uma perspectiva que poderia ser interessante alguém ter um vínculo com alguma tradição, ou pelo menos uma empatia para entender o objeto estudado. Acabou por, entre as duas perspectivas, acabou por se encontrar uma espécie de caminho do meio, onde se definiu, onde se encontrou um consenso que toda a metodologia tinha que provir daquilo que foi designado como ceticismo metodológico. Ou seja, independentemente das crenças de cada um, independentemente dos vínculos de cada um, uma vez que os temas do esoterismo se inscreviam no campo da história das ideias, e em França, a partir de Françoise Bournardel, da filosofia, tinha que se adotar, ou seja, o estudo do esoterismo não era uma ciência à parte, portanto não somos esoterologistas, mas somos historiadores das ideias, ou investigadores da filosofia. E, naturalmente, alguém que queira ser filósofo tem todo o direito a desenvolver um sistema filosófico próprio. Mas, quando se trabalha no campo da história das ideias, é essencialmente descritivo. Ou seja, descrição do contexto histórico com base nas fontes conhecidas e no trabalho científico reconhecido, no trabalho do estudo das fontes, também descritivo das ideias, ou no campo se estivermos no campo da filosofia, num estudo na identificação dos termos ontológicos e das áreas de trabalho reconhecidas da filosofia, ou se entendermos que se deve abrir uma nova área de trabalho, então nós próprios nos colocamos como novos filósofos, expondo isso ao escrutínio da academia. No fundo, o trabalho científico é um trabalho que parte sempre, no fundo, de uma partilha, contínua com os pares, e um escrutínio crítico entre os pares. Como é que no fundo, estes temas vieram então para a academia? E sob que perspectivas? Bom, as perspectivas já aqui mencionei, e Walter Anna Graf faz um trabalho de identificação dessas, faz um trabalho de estudo do esoterismo, no fundo um trabalho sobre o desenvolvimento epistemológico do esoterismo, onde inicialmente os autores trabalhavam sob uma perspectiva tipológica, portanto, como referi, um conhecimento, identificavam, no fundo, como os estudos e os autores, a partir de uma convicção de que existia um conhecimento reservado a alguns seletos discípulos iniciados, a dimensão interior das religiões, o perennialismo, o religionismo, e encontramos autores, por exemplo, como Mircea Eliade ou Henri Corbin. Ora, estes autores hoje são considerados totalmente datados.
Portanto, as ferramentas destes autores, naturalmente, é importante que leiamos e que conheçamos estes autores, Henrique Corbin, Mircea Eliade, eu, enfim, prezo muito, mas eles próprios o fizeram a partir da sua... Fizeram um estudo descritivo a partir da sua própria experiência, a partir da sua própria experiência interior e de vínculo, eles próprios, de vínculo a experiências de trabalho espiritual, esotérico, que se mescla com o seu próprio trabalho. E por isso vou aqui tentar identificar como é que se foi desenvolvendo, a partir destas perspectivas, uma perspectiva histórica para uma definição, uma definição de certas correntes específicas da cultura ocidental que traduzem semelhanças entre si e que estejam historicamente relacionadas. Os estudos começaram logo nos anos 50, talvez até um pouco antes, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, com os estudos sobre o período moderno e contemporâneo, o revivalismo renascentista do hermetismo e do neoplatonismo, com a alquimia, o paracelcismo sobretudo, o rosacrucianismo, a cabala cristã, as correntes teosóficas e iluministas, enfim, todas as correntes esotéricas do século XIX e XX, e inclusive um campo de estudos sobre manifestações contemporâneas como o movimento chamado New Age. E por outro lado, a antiguidade e o período medieval, onde se estuda o gnosticismo, o hermetismo, a teurgia neoplatónica, várias ciências ocultas e correntes de magia assimiladas posteriormente durante o Renascimento. O primeiro instituto que trabalhou de forma muito de modo a produzir trabalho visível e sistemático, começou em Inglaterra, a partir de um núcleo que com a perseguição aos judeus nos anos 30 foi trasladado de Hamburgo, na Alemanha, para Londres, com vários académicos, historiadores, vários deles alemães, e que ficou conhecido como o Warburg Institute. Vários nomes ilustres compunham este grupo, como Edward Wind, Ernst Cassirer, Francis Yates, D.P. Walker, e cada um destes académicos contribuiu para que se pudesse começar a conhecer melhor o papel histórico que certas correntes esotéricas tiveram no desenvolvimento da cultura ocidental. Uma das teses que mais marcou estes estudos e o regresso das tradições esotéricas ao debate académico encontramos no livro seminal da historiadora Francis Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, assim como um outro livro, o Iluminismo, Rosa Cruz. Ora, neste livro, a autora coloca a redescoberta da tradição hermética no Renascimento como sendo um dos acontecimentos mais centrais e importantes para a emergência da modernidade. Na realidade, ela considera que a modernidade e o iluminismo nascem diretamente da tradição hermética. Considera que, enfim, que é fundamental o estudo da tradição hermética para compreender o nascimento do pensamento científico. Defende que os temas característicos da filosofia hermética, na qual o ser humano é descrito como uma criatura divina, plena de poderes criativos e potencialidades infinitas, criaram as condições para a Revolução Científica, para que a Revolução Científica acontecesse um século depois. Bom, a maior parte das teses de Francis Yates já não são aceites na sua forma, pelo menos na sua forma mais radical. Pelo que também aos meus alunos eu recomendo sempre a leitura destes autores
mas sempre com uma análise crítica baseada em investigadores mais recentes do trabalho nestas mesmas áreas. Mas não se pode tirar o mérito de que, graças a Francis Yates e a outros, o hermetismo passou a ser um assunto aceitável, estudado na história da ciência e na história da filosofia. O trabalho da Francis Yates tinha sido antecedido por um importante artigo que lançaria o estudo académico do hermetismo no Renascimento, escrito por Paul Oscar Chrysler, em 1938. Um artigo que se centrava no estudo de duas importantes figuras, Marsilio Ficino, do Quattrocento italiano, e Ludovico Lazzarelli, também ambos tradutores dos 17 tratados que compõem a atual composição do Corpus Hermeticum. Outra das figuras notáveis foi, obviamente, Henri Corbin. É uma figura incontornável da história dos estudos sobre o esoterismo ocidental. E este filósofo e professor da Universidade de Sorbonne, ele passou muitos anos na Turquia e no Irão a estudar as espiritualidades persas e sufis. Ele próprio, iniciado numa tarika sufi, contribuindo para o estudo académico do misticismo islâmico. E Corbin, a partir da sua própria experiência e dos conhecimentos recebidos pela sua iniciação, ele tenta definir uma fenomenologia. No fundo, ele tenta trabalhar estes temas, no fundo, tentando abrir a criação de uma ciência esotérica, uma ciência, ou melhor, não uma ciência esotérica, uma ciência da fenomenologia da consciência, da iniciação esotérica, da iniciação gnóstica. No fundo, de uma fenomenologia dos estados místicos e da espiritualidade através da comparação entre as teosofias cristãs, judaicas e islâmica, procurando, no fundo, perceber a fenomenologia transversal às várias correntes no fundo, das vias místicas dentro das várias correntes. E, naturalmente, desta forma, ele contribuiu fortemente para que se estudasse o esoterismo a partir das suas características intrínsecas, em vez de o fazer a partir de uma perspectiva de exclusão de uma religião dominante. A primeira vez que o esoterismo entra no currículo oficial de uma universidade acontece nos anos 60, com o título História do Esoterismo Cristão, uma cadeira que era integrante da secção de estudos religiosos da École Pratique des Hautes Études de Sorbonne, e o primeiro autor tinha um nome que eu acho delicioso para estas áreas, chamava-se François Secret, portanto um nome que vem mesmo a calhar, e ele próprio era um estudioso em cabala cristã. No final dos anos 70, 1979, a cadeira passaria a ser dirigida pelo seu sucessor, Antoine Febvre. Antoine Febvre, e aqui começamos a entrar, no fundo, na era mais madura dos estudos sobre o esoterismo ocidental, em que ele adapta esta cadeira, que passa a ter o nome de História das Correntes Esotéricas e Místicas na Europa Moderna e Contemporânea, um nome compridíssimo, mas que já começa esta designação a assentar numa estrutura inequívoca da história, uma base de uma investigação que é história. Portanto, o que falamos é história das correntes esotéricas e místicas na Europa moderna e contemporânea. Portanto, dentro de pilares extremamente rigorosos.
embora ainda nesta época, estamos a falar no início dos anos 80, ainda havia muito por refletir, muito para pensar em termos de definição de ferramentas conceptuais e de rigor. Antoine Febvre propõe a definição do esoterismo enquanto um padrão de pensamento. E, de acordo com Febvre, as tradições esotéricas do Ocidente têm as suas origens em diferentes formas de filosofia helénica, em particular do gnosticismo, do hermetismo e do neoplatonismo, os quais, por sua vez, deixaram traços vitais nas três religiões abraâmicas. Ora, estas correntes e, obviamente, as suas ciências ou paraciências tradicionais, como a alquimia, a magia e a astrologia, historicamente sabemos que chegaram ao mundo ocidental medieval através das culturas islâmica e bizantina. No Renascimento, o hermetismo, a partir da tradução de Marsilio Ficino do Corpus Hermeticum, torna-se mainstream do pensamento ocidental durante cerca de 100 e tal anos. Portanto, no final do Quattrocento italiano, temos o hermetismo, que é plenamente aceite nos meios eclesiásticos, tanto no sul da Europa como no norte da Europa, e algo que se desenvolve. Eu próprio pesquisei e encontrei no Arquivo Nacional em Portugal da Torre do Tombo nomes de alquimistas que receberam autorização do rei para exercer a profissão de alquimia, o que nos parece sempre, faz-nos sempre sorrir, porque alquimistas pensamos sempre no Harry Potter e qualquer coisa assim de ficção, e custa-nos, enfim, achamos, é sempre interessante como isso existiu mesmo a sério. Por exemplo, um texto que também analisei de Frei António de Beja, um frade Jerónimo, que escreve, já com a Inquisição em Portugal, no século XVI, um tratado sobre contra a astrologia judiciária, mas a favor da outra astrologia, que começa com uma citação do Corpus Hermeticum. E está tudo bem. Se quiserem, depois poderemos ver porque é que isso foi assim. As correntes neoplatónicas e herméticas sabemos que sobreviveram durante a Idade Média, especialmente nos textos de Pseudo-Dionísio, através dos mundos imaginais da Avicena, e estas perspectivas foram, acerca da imaginação criativa dos anjos de Zeraquias, foram extremamente influentes no pensamento de Henri Corbin, que seriam depois eclipsadas pela filosofia de Averroes, com uma visão aristotélica que passaria a dominar o pensamento medieval. Mas toda a tratadística alquímica, porque no fundo a alquimia, os tratados alquímicos eram formas de filosofia e que conjugavam, e sabemos isso hoje pela filósofa também dos anos 80, Françoise Bonnardel, que fundia o neoplatonismo com o aristotelismo, e como formas de trabalho, de pesquisa religiosa, de encontro das religiões, de autores religiosos de tradições diferentes, que foram fundamentais na cultura do final da Idade Média e do Renascimento até ao meados do século XVII. O neoplatonismo e o hermetismo, durante algum tempo, no Renascimento, foram fundamentais, também foram mainstream, e depois passaram a ocupar um lugar fora da teologia dominante, embora mantendo ligações com formas empíricas da filosofia natural, encontrando expressão na astrologia, na alquimia e também na medicina. Me estava a esquecer. Como é que pode ser reconhecido esse padrão de pensamento?
Bom, após várias décadas também de debate, acabou por se definir 4 características fundamentais e 2 acessórias com que se pode reconhecer esse padrão de pensamento. Estamos perante um sistema no fundo, um padrão esotérico, quando encontramos um sistema de correspondências. Por exemplo, em que todas as partes do universo, visíveis ou invisíveis, estão interligadas através de correspondências ou analogias. Por exemplo, na natureza visível e invisível, na astrologia, onde encontramos uma relação entre planetas e estados das pessoas. Na natureza visível e invisível, ou na natureza e a história, por exemplo, na Cabala. A convicção de que a natureza é viva, o cosmos é percebido como um organismo ou uma entidade animada por uma alma, uma anima mundi, ou por uma energia complexa, plural e hierarquizada, no hermetismo, em que o mago conhece as simpatias e antipatias que ligam as coisas naturais e a forma de as operar, manipulá-las ou emancipar-se da sua influência. Como, por exemplo, na magia divina de Marcelo Ficino, no Renascimento. A noção de imaginação ou mediações, uma espécie de órgão da alma, a partir do qual é possível estabelecer uma relação cognitiva e visionária, uma espécie de um mesocosmos, os mundos imaginários do Henri Corbin, um mundo de hierarquias e intermediários espirituais que ligam o microcosmo ao macrocosmo. A noção de transmutação é fundamental, ou seja, a defesa de que existe uma experiência transformadora que decorre de uma intuição espiritual sobre a natureza essencial do cosmos e do ser humano. Por exemplo, as descrições comuns do processo iniciático ou transmutação em sistemas como os da alquimia, que apontam para a experiência de transformação do praticante, ou a noção de transfiguração dos sistemas que encontramos em textos do cristianismo primitivo. Estes são os elementos mais importantes. 2 acessórios: o sistema de concordâncias, ou seja, a procura de um sistema universal que traduza uma realidade essencial e comum a todas as tradições espirituais, que encontramos no perennialismo, na noção popular que existia no Renascimento europeu, de uma psicatologia, poderemos falar depois no nosso debate. E também, este é um sistema acessório, uma noção acessória que não encontramos em todos os sistemas, a noção de transmissão, a noção de que é possível um conhecimento especial adquirido através de um processo de transmissão de mestre para discípulo, através de mecanismos pré-estabelecidos, por exemplo, rituais, e em que estas condições se tornam particularmente importantes, e encontramos, por exemplo, na gênese e desenvolvimento das sociedades secretas no Ocidente, principalmente a partir do século XVIII. Vou pedir ao Rui para concluir, por favor. Arthur Verlois, professor da Universidade de Michigan State, ele considera, acrescenta, propõe uma outra noção, que é a de gnose. Considera que a gnose é no fundo o que, quando se estuda, diz ele que acha que quando se estuda os sistemas desde a antiguidade até os dias de hoje, a gnose é aquilo que se mantém central e constante ao longo de todo este período. A noção dele não é nova. O Arthur Verlois é um investigador contemporâneo que tem feito algum trabalho, às vezes polémico, nestas áreas, mas com reconhecimento científico.
E ele, na realidade, baseia-se assenta num campo de investigação que tinha sido aberto por Gilles Quispel, que faleceu em 2006, em que considerava que a cultura ocidental assentava fundamentalmente em 3 pilares: a racionalidade, a fé e a gnose. E, obviamente, Gilles Quispel esteve muito implicado, muito no estudo e na edição dos códices de Nag Hammadi, em particular no Evangelho de Tomé. Nag Hammadi é um conjunto de textos que foram encontrados nesta região no Egito em 1945 e que deram um grande impulso ao conhecimento, ao estudo e ao debate sobre o cristianismo primitivo e o assim chamado, e hoje põe-se em causa esta designação, cristianismo gnóstico. Bom, a partir daqui os estudos foram-se disseminando em várias universidades de todo o mundo. Nos anos 60 começou uma conferência pentanual da International Association for the History of Religions sobre o Western Esotericism. A partir daqui, vários colóquios começaram a desenvolver-se em várias universidades centradas no estudo do esoterismo ocidental. Em 1999 é criado na Holanda o Centro de História da Filosofia Hermética e Correntes Relacionadas, que em 2002 abriu uma licenciatura e um mestrado em esoterismo ocidental. Em 2005 é criada a European Society for the Study of Western Esotericism. Em 2002 já tinha sido criada a Association for the Study of Esotericism, com uma revista que se chama Esotérica. A École Pratique des Études em Sorbonne cria, como referi há pouco, a cadeira da História de Correntes Esotéricas da Europa Moderna, que ainda hoje também existe. A Universidade de Exeter criou em 2005 o Center for the Study of Esotericism, criado sob a direção do já falecido professor Nicholas Goodrich Clark. A Universidade de Groningen, na Holanda, cria em 2012 também um mestrado sobre o conhecimento oculto, gnosticismo, esoterismo e misticismo. A Universidade de Rice, em Houston, Estados Unidos, oferece atualmente um programa de mestrado com o título Gnosticismo, Esoterismo e Misticismo. Não sei exatamente quando é que começou. Desde 2012, 2014, na Universidade Lusófona, começámos a criar uma linha de investigação sobre gnose e esoterismo ocidental. Em Portugal tinha havido investigadores que tinham, enfim, assim como aqueles que eu referi dos anos 50, que foram abrindo campo para os estudos do esoterismo. Também em Portugal há uma história, temos, por exemplo, o António Macedo, que na Universidade Nova de Lisboa, nos estudos sobre sociologia, a certa altura cria uma disciplina que se chama esoteriologia. A proposta era de criar uma ciência universitária do esoterismo. Algo que, no fundo, não vingou após a morte de António Macedo, porque precisamente como, apesar de
apesar de conjugar certas ferramentas da sociologia e da história, ainda se baseava num conhecimento intrínseco enfim, do próprio esoterismo. Também Ivete Centeno deu um contributo importante a nível universitário, a nível da academia, através dos seus estudos literários no âmbito da literatura, estudos perfeitamente válidos sobre o hermetismo, e a tradição renascentista e iluminista portuguesa. Como disse, também, no fundo, na lusófona, nós próprios realizámos uma caminhada epistemológica onde dialogámos com estes referenciais, procurando estudar estas fontes, seguindo, no fundo, o próprio lema da Universidade Lusófona, Humani nihil alienum, nada do que é humano nos é estranho. Portanto, e dentro do próprio campo da área da ciência das religiões, que por sua vez tinha já estabelecido um trabalho reconhecido em Portugal como uma área isenta, a única em Portugal que trabalha o estudo das religiões numa perspectiva não confessional, e numa perspectiva que procura desenvolver cada vez mais um fundamento crítico, uma análise crítica madura e isenta, dentro da medida do possível, porque todos somos humanos, um primeiro ponto de partida da honestidade intelectual é reconhecer que todos temos preconceitos, todos temos antipatias e simpatias, mas precisamente o anseio por uma perspectiva neutra, isenta, rigorosa e em debate, no fundo, em partilha com pares, a partir de uma crítica não destrutiva, mas uma crítica que nos permita melhorar e nos tornarmos, no fundo, cada vez mais isentos e maduros. Autores fundamentais hoje em dia, incontornáveis: Antoine Fèvre, Reluf van den Broek, Jean-Pierre Brach, Walter Anne Graff, entre muitos outros, que têm feito, no fundo, um trabalho notável na área do esoterismo ocidental. Bom, podemos concluir. 20 minutos. No fundo, queria deixar, no fundo, a perspectiva. Atualmente, além da disciplina de esoterismo ocidental no mestrado em Ciência das Religiões, temos na Universidade Lusófona vários cursos livres, cursos temáticos dentro desta área. O Congresso Lusófono foi, de facto, um marco muito interessante para tirarmos o pulso do estado da arte em Portugal. Foi extremamente revelador, por vezes perturbador também. E atualmente eu próprio ofereço um curso livre anual sobre gnose e esoterismo ocidental. E vou lá. Estou aberto, no fundo, às vossas perguntas, questões, e entramos agora no diálogo dentro, no fundo, dos próprios interesses de cada um.